Beleza, então, pessoal, continuando com o nosso conteúdo, a gente vai ver, né, como que faz as mudanças nas estruturas da tabela, né? Adicionar, remover, modificar, renomear as colunas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vem, né, com a forma de adicionar colunas. Como que a gente faz isso? A gente, novamente, vem com o comando alter table, beleza? Para alterar a tabela e o nome da tabela. Em seguida, a gente coloca o comando addColumn. É exatamente esse comando que faz referência a adicionar uma coluna, beleza? E aí eu venho com a nova coluna, ou seja, o nome da nova coluna que eu quero adicionar e o tipo de dado que ela vai receber. Pronto, fechou o nosso comando aí, eu venho com ponto e vírgula e acabou. Mas para que eu possa melhorar a minha coluna, eu posso remover esse ponto e vírgula dali e adicionar as restrições, que é exatamente as constraints que a gente viu na aula passada. Belezinha? Então, olha só que maravilhas. Vamos ver aqui um exemplo para que a gente possa fixar melhor. Lembra lá daquela nossa tabela funcionários, né, que tinha o nome, o código e o cargo dele? A gente quer então adicionar mais uma coluna, que é a coluna ID. Essa coluna ID ela vai funcionar ali como um identificador para o meu registro. Então, sempre que eu tiver um registro na minha tabela, Haroldo, por exemplo, ele vai ter um identificador. Se eu quiser acessar então esse registro, eu vou atrás do identificador dele, beleza? Nesse primeiro caso aqui, o identificador do Haroldo é 1. No segundo caso, que é o Jorge, o identificador é o 2. Mas poderia ser qualquer número, qualquer tipo de identificador, desde que ele seja único, né, pessoal? Por quê? Porque nós não podemos ter dois identificadores para registros diferentes, senão eu não saberia encontrar, não saberia qual registro eu quero. É como se fosse ali o CPF, né, do funcionário. O CPF ele é único para aquele funcionário, ele não pode ter um outro. Então, o CPF iria funcionar como identificador. Nesse caso aqui, eu vou chamar essa minha tabela de ID e aí adicionar um identificador para ele. Tá aí, né? O identificador é o ID. O comando então é alter table funcionários addColumn ID int. Ou seja, eu quero alterar a tabela funcionários e adicionar uma coluna com o nome ID e ela só vai receber inteiros. E aí eu venho com as minhas restrições, as constraints. A primeira que eu vou colocar aqui é no-null. Por quê? Porque eu não posso ter um identificador vazio, né? Um identificador que não tenha nada, porque aí eu não vou conseguir identificar o meu registro. Portanto, necessariamente essa coluna vai ter que existir algum valor nela inserido, beleza? Para que eu faça um registro de um funcionário, necessariamente eu tenho que ter um identificador. Por isso, eu apresento o nó null, venho com o auto increment, que é uma outra restrição que eu vou adicionar à minha coluna. Ela automaticamente vai ser incrementada, o usuário não precisa fazer isso, beleza? A máquina já vai ser responsável por incrementar um valor àquele identificador. Então, sempre que eu criar um registro, ele vai ser auto-incrementado naquela coluna. Outra restrição vai ser um primary key. Então, ele vai ser a minha chave primária da minha tabela, belezinha? Para que eu possa fazer essa identificação. Não existe um outro igual. Por isso, ele vai ser um primary key, uma chave primária. Beleza, eu venho então com o meu first, que é uma restrição nova para a gente, porque a gente não tinha visto. Mas essa restrição aqui, ela diz o seguinte, olha, percebe que o meu ID, a minha coluna ID, está na primeira posição da minha tabela, não aqui no final ou no meio. Eu vou criar, eu vou alterar essa tabela e adicionar uma coluna que seja na primeira posição. Para que eu faça isso, eu tenho que adicionar esse first. Ele está dizendo o seguinte, ó, first é primeira posição da tabela. Se eu não tivesse colocado esse first, por padrão ele ia adicionar aqui no final. Belezinha? Ótimo. Então, vamos ver se isso realmente vai funcionar lá no nosso terminal. Certo. Abri já aqui o meu terminal, então vamos ver como que isso vai funcionar na prática. O comando, então, que eu vou utilizar primeiro vai ser para utilizar. Então, eu vou dar um use escola, né, porque eu quero utilizar isso, esse banco de dados. Eu vou dar, então, um show tables para a gente visualizar. Ó, tem lá a tabela funcionários. Eu vou mandar descrever, né, describe funcionários. Funcionários. Se eu der, então, olha só que maravilha. Só aumentar aqui um pouquinho. Tá lá.
o nome, né? Eu vou achar o código e o cargo. Belezinha? Agora vamos ver aqui o seguinte. Eu quero adicionar uma coluna ali, né? Para isso, eu venho com o meu alter table, funcionários. Vou colocar para add uma coluna. Em seguida, eu venho com o nome dela, nesse caso vai ser um ID, que é do tipo inteiro. E aí eu venho com as minhas constraints. Eu posso, inclusive, não colocar ponto e vírgula, né, e adicionar a próxima linha. Posso fazer isso tranquilamente, assim como estava na nossa aula. Aqui eu vou colocar, ó, no auto increment primary key. Além disso, eu quero que ele vá na primeira posição, então coloco first. Se eu der um enter, então, olha só que maravilha. Espera um pouquinho e apareceu ali query OK. Então, nosso comando funcionou bacana. Para a gente visualizar isso, eu dou um descript funcionários e olha só que massa. Ele já tem lá o auto increment dele ali, ó. Percebe? Ó, eu tenho a minha tabela ID, né? É do tipo inteiro. É um nó primary key, ó, tá aqui a chave primária. O default é null e o extra aqui é um auto increment, né? Não preciso colocar um default, já que ele auto coloca, né, auto incrementa um valor. Então, olha só que maravilha. Nossa tabela então está funcionando bacana. Vamos ver então o seguinte, olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês. É que a gente já tinha registro nessa tabela, né? E eu acabei criando um campo para ela. Se eu acabei criando esse campo, olha só o que, que aconteceu. Eu vou mandar dar um select asterisco from funcionários, tá? Tabela funcionários. E olha só que massa, ele auto-incrementou para mim os valores. 1, 2, 3, 4 até o 7. Por quê? Porque são todos os usuários que eu tenho aqui, todos os funcionários. Então, olha só que maravilha, nosso comando está funcionando, beleza. Vamos então ver um outro exemplo? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Certo. O outro exemplo que a gente vai ver aqui é o seguinte. Lembra lá, né, da nossa tabela de materiais que a gente tinha nome, código e função? Né, esses campos, mas a gente não tinha o de tempo manutenção. Então, imagine aí que eu queira adicionar uma coluna para guardar quanto tempo ele foi feita a manutenção nesse material. Foi feito há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 10 anos. E aí, na minha tabela, eu não posso adicionar material que tenha muito tempo que não foi feita a manutenção. Porque já isso já é um material que não é legal para a gente botar na nossa empresa, na nossa escola, certo? Então vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Olha só, o comando que eu venho, que é um alter table, coloco o nome da tabela, que é materiais, informo que eu vou adicionar uma coluna, a dd column, o nome, né, do campo vai ser tempo manutenção e ele é do tipo inteiro, tá? Só vai guardar ali a quantidade de anos, certo? A restrição que eu vou utilizar aqui é a restrição check, já que eu quero que o tempo de manutenção tenha um tempo limite. E esse tempo vai ser de 4 anos. Então, se eu tiver um tempo ali que tenha 5 anos, por exemplo, que foi realizada a manutenção nesse material, eu não posso adicionar na minha tabela. Beleza? Eu não posso fazer o registro dela na minha tabela. É exatamente essa restrição que eu estou imaginando aqui. Tempo de manutenção tem que ser menor ou igual a 4. Se, por exemplo, eu tiver um material que foi feita a manutenção há 2 anos atrás, beleza, ele é um material bom, de condições de uso perfeitas, né, satisfeitas. Mas se for um material que já foi há 5 anos atrás a manutenção dele, então ele é um material muito ruim. Ele não está em perfeitas condições para uso. A outra condição que eu vou colocar é um default, o default de 4 anos. Quando eu não colocar, né, atribuir manualmente esse campo, eu vou imaginar que ele foi feito há 4 anos atrás. Belezinha, pessoal? Então, vem comigo que a gente vai testar isso na prática. Lembrando, antes disso, percebe que a minha coluna tempo manutenção, eu coloquei ali, ó, depois de código, né? Ele foi inserido aqui depois de código, antes de função, e não no final, nem no começo. E agora, como é que a gente faz para adicionar exatamente naquela posição? Muito simples, é só eu adicionar o comando after. After e o nome da coluna. After aí significa depois, né? Então, depois da coluna código. E aí sim eu venho com o meu ponto e vírgula. Belezinha?
Então, agora sim, bora para o terminal. Joia. Como já estamos aqui, eu novamente vou dar um use escola, beleza? Vou dar um ponto e vírgula e vou mandar ele descrever, né, mostrar a tabela para a gente, né, ó, tables. Aí tem ali, ó, a tabela materiais. Eu vou mandar ele dar um describe nessa tabela materiais. Pronto, tá lá. Então eu tenho o campo nome, código, função e eu vou adicionar mais um. Nesse caso é um outer table. A tabela que eu quero é materiais. Venho com o add column, tempo manutenção. Então, tempo manutenção vai ser um inteiro. As restrições que eu vou adicionar vai ser o check e vou dar um default. O default que eu vou colocar aqui é de 4. Percebe que no meu terminal apareceu esse menor igual, né? Um símbolo especial. Mas no de vocês, vocês vão ter que colocar assim, ó, menor igual, tudo junto. Beleza? O meu é porque já tem uma especificação para isso. Tem um plugin que faz esse trabalho para mim. Beleza? Default 4, dá um ponto e vírgula. Quando eu der um enter, ele vai dizer que não existe justamente porque eu coloquei o nome errado, né? Então, é materiais, certo? Materiais. Agora, novamente, eu venho lá, o check, dou um ponto e vírgula, agora eu dou um enter e agora sim, só esperar um pouquinho que vai aparecer ali o query OK. Já apareceu as informações que foram afetadas. Se eu der, então, um describe em materiais, olha só, já apareceu lá o meu tempo manutenção. Percebe que eu não coloquei o comando after code, né? E aí, ó, para vocês verem que de fato ele aparece aqui na última linha, né? Por padrão ele já aparece aqui. Se eu quisesse novamente, eu poderia dar um alter table, só que agora eu já não ia mais adicionar uma coluna, eu ia modificar a coluna, certo? E é o comando que a gente vai ver mais tarde. Beleza? Então, o nosso comando está funcionando. Vamos ver se de fato ele vai aceitar valores maiores do que 4? Vamos lá dar um insert into. O valor que eu quero para o nome vai ser, sei lá, torno. É uma ferramenta, né? É um material. Então, vou colocar aqui um torno. O código dela vai ser, pode ser 998, esse vai ser o código. A função dela, vou colocar aqui, o tempo de manutenção dele foi de aproximadamente 10 anos. Né? Tem um bom tempo aí. Será que ele vai aceitar isso? Se eu der um enter, olha só que bacana, pessoal. Ele deu aqui, ó, check constraints, materiais, aqui ele informa, né, o nome da constraint que o MySQL adota por padrão. E aqui, ó, foi violada. E não podemos fazer isso. Legal, tá funcionando nosso código. Então, se eu colocar aqui, ó, 5, também não vai aceitar, vai dizer que foi violado. Mas se eu colocar 2, aí sim, ele dá um query OK e mostra isso pra gente. Se eu não colocar essa informação, eu tenho que anunciar aqui, ó, tenho que fazer aqui, ó, em materiais, já que não é mais a mesma posição, né? Porque, ó, se eu der desse jeito aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Porque está faltando um valor aqui, que é o dessa coluna tempo manutenção. Tá faltando esse valor. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em materiais e informar quais são as colunas que eu quero adicionar. Nesse caso, é nome, código e função, né? Pronto. Aquele tempo manutenção eu não quero adicionar. Se eu der um enter, então, ó, vai dar um query OK. E se eu mandar agora, não, na verdade não é nenhum desses códigos. Se eu mandar agora dar um select from, select tudo, dessa tabela aí de materiais, eu dar um enter, voilá, tá aqui né, os meus dados que eu coloquei. Então eu tenho torno, esse aqui não foi o comando que a gente colocou. Por quê? Porque o código não confere, né? Esses dois aqui que tem aqui é porque já tinha na minha tabela. Tá fazendo aqueles testes de checagem. Eu tenho aqui, ó, o que a gente colocou foi esse aqui, ó. Torno 998, realizar usinagem em materiais.
e coloquei 2 aqui para tempo de manutenção. Esse aqui ele aceitou e colocou na nossa tabela. Mas esse outro aqui, ó, aquele cujo eu não adicionei manualmente um valor por tempo de manutenção, ele foi lá e utilizou o default, que é por padrão 4. Belezinha? Então, o nosso código está funcionando, pessoal. Basicamente, é isso que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Já para essa aula não ficar muito grande, né? Na próxima aula, então, a gente vai ver com detalhes como que funciona as outras atribuições para a coluna, né? Quais são as outras formas de a gente fazer manipulação na estrutura da tabela. Belezinha? Então, tchau, tchau, pessoal!